Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje, produtos notáveis. Então, quadrado da soma, né? A gente vai trabalhar com produtos notáveis, tá? Que são multiplicações, né? Que são fáceis de ver, né? O resultado, né? Então, são fórmulas, digamos assim, que a gente pode utilizar para facilitar alguns cálculos, né? Então, são multiplicações notáveis, né? Fáceis de enxergar. Quadrado da soma é o seguinte, notem que aqui eu tenho um quadrado, onde eu tenho um lado que mede, se nós olharmos aqui, né, esse lado aqui, ó, todo ele mede, esse aqui, A mais B, tá? Porque eu tenho esse pedacinho que mede A e esse outro que mede B. Da mesma forma, a altura desse meu quadrado, né, a altura desse meu quadrado também é A mais B. Então, esse cara aqui mede A e esse pedacinho aqui mede B. Né? Ó, aqui é B, então aqui é B, certo? Se aqui é A, aqui também é A. Então A mais B e A mais B. Lembrando que a área de um quadrado é dado, né? Então a área do quadrado é dado por lado ao quadrado. Como o lado, né, do nosso quadrado é A mais B, eu vou ter A mais B ao quadrado. Então a área desse quadrado vai ser A mais B ao quadrado, né? Então é A mais B vezes A mais B. Sabendo-se isso, o que nós temos? Ó? Nós temos o seguinte: A mais B ao quadrado, né, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Tá? Então A mais B ao quadrado é igual a A mais B vezes A mais B. E daí nós temos o seguinte: fazendo a distributiva, a propriedade distributiva, nós temos A vezes A, dá A quadrado. Né? Depois, A vezes B dá AB. E B vezes A dá outro AB, né? O BA é a mesma coisa que AB. E B vezes B dá B ao quadrado. Né? Feita essa propriedade distributiva, essa multiplicação, né? Notem que eu tenho A mais B com A mais B, eu vou ter 2AB. Né? Então eu vou ter novamente essa equação. A quadrado mais B quadrado é igual a A quadrado mais 2AB mais B quadrado. E aí é o seguinte, esse é um produto notável, é o quadrado da soma. Né? Muitas pessoas decoram da seguinte forma, que é bem interessante. Nós temos o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro elemento, que é o meu A, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? E qual a relação com o nosso quadrado original? Né? Notem o seguinte, A quadrado é a área azul. Então, se a gente pegar aqui a área azul, eu vou ter ó, A vezes A, que é meu quadradinho, esse azul aqui, eu vou ter A quadrado. Da mesma forma, notem que eu tenho, né, essa outra área aqui, que é a seguinte: eu tenho AB, né? Então nota, aqui eu tenho a altura B e esse cara aqui mede A. Então esse retângulo aqui, ele tem uma área que é AB. Da mesma forma, esse outro retângulo aqui, ele tem uma altura A e uma base B. Logo a área dele também é AB. Logo eu vou ter 2AB, né? Essas duas áreas amarelinhas. O que vai me dar mais 2AB aqui da fórmula. E de mesma forma, né, eu tenho que esse verde aqui, ó, ele mede B de altura por B de base. Ó, B e B. B vezes B, B quadrado. O que vai me dar esse B quadrado aqui. Então está corretíssima essa fórmula, né? Então lembrando que o quadrado da soma é exatamente o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Um bom exemplo disso, né? Vamos botar um exemplo aqui. Um bom exemplo disso, por exemplo, é x mais 1 ao quadrado. Notem que x mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, ou seja, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 1, mais o segundo, que é 1, ao quadrado. Resolvendo essa equação, nós vamos obter x² mais 2x mais 1.
Um outro exemplo pode ser 2a mais 3. Ou seja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Onde nós vamos ter 4a quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3 dá 12a mais 9 quadrado. Tá? Da mesma forma, outro exemplo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um 5y mais x. O que vai acontecer, né? Ao quadrado. Tinha esquecido aqui. 5y mais x quadrado é o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Resolvendo esse cara, vamos ter 25y quadrado, 5y quadrado dá 25y quadrado, mais 10xy, lembrando que eu sempre dou a dica de colocar em ordem alfabética as letras, quando eu multiplico, então isso aqui vai dar 10xy, mais x quadrado. Então esse, pessoal, é o quadrado da soma. Tá? Agora, na sequência, veremos o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é o seguinte, nós temos então esse quadrado maior, que está aqui com a borda azul, onde o lado dele é a, né? Então a quadrado. Eu tenho este retângulo aqui, não sei se dá bem para ver, né? Mas eu tenho um retângulo aqui, né? Um retângulo aqui e um retângulo aqui. Então tenho este retângulo e este retângulo. Bom, o que vai acontecer? Como eu quero calcular agora a área branca aqui, essa área branca é a área do quadrado, é igual a lado ao quadrado. O nosso lado neste momento é quem? É esse pedacinho aqui. E este pedacinho aqui mede A menos B. Por que A menos B? Porque toda essa lateral aqui é A, esse pedacinho é B, então eu descontando o Bzinho de todo esse lado A, né, eu vou ter A menos B. Da mesma forma, aqui na altura desse quadrado, eu vou ter A menos B. Tá ok? Então o que vai acontecer? Eu vou ficar com a área do meu quadrado é igual a A menos B ao quadrado, ou seja, A menos B, que é o quanto mede a base dele, vezes a altura aqui, ou seja, A menos B ao quadrado é igual a menos B vezes A menos B. Então, A vezes A vai dar A quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Menos B vezes A, menos AB também. E menos B vezes menos B, eu vou ter B quadrado, né? E mais B quadrado, porque menos com menos dá mais. Tá? Aí notem o seguinte, né? Aqui eu vou ter menos 2AB. Tá ok? O que vai acontecer? Juntando tudo, né? Eu vou ficar com A menos B ao quadrado é igual a A quadrado menos 2AB mais B quadrado. O que isso significa, né? Significa que o quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E o que isso significa geometricamente, né? Significa o seguinte, se nós olharmos aqui, o maior quadrado que eu tenho, ele é com essa borda azul, ele tem lado A. Então a área dele seria A quadrado. Ok? Então, para eu descobrir a área branca, basta eu fazer o quê? Basta eu calcular toda a área do quadrado e descontar este retângulo, que tem AB como área, e descontar esse outro retângulo também. Ou seja, esses dois retângulos aqui, eles vão ter que sumir. Então eu vou tirar um retângulo e agora eu vou tirar o outro retângulo. E aí eu vou ficar com menos 2 vezes AB. Novamente, o que aconteceu aqui? Eu tenho esse retângulo aqui, ele tem uma altura A, porque todo esse lado aqui mede A, e a base B. Logo, a área dele é AB. Então eu vou ter que tirar essa área. Tirei. Só que aí eu fiquei com esse outro retângulo também, que é a mesma coisa. Ele tem uma base A e uma altura B. Então ele tem uma área AB. Tirando esses dois, notem que eu tirei 2 vezes a área de A vezes B. Só que ao tirar essas duas áreas, notem que eu tirei 2 vezes esse retângulozinho que está aparecendo aqui. Porque olha só,
No primeiro momento, quando eu tirei esse retângulo aqui, eu tirei todo esse cara aqui, né? Tirando todo esse cara aqui, ó, agora eu vou tirar esse outro. O que acontece quando eu tirei esse outro? Eu fiquei com esse aqui, eu tirei duas vezes. Logo eu vou ter que acrescentar ele uma vez, ó. Então eu vou ter que acrescentar o b quadrado. Então esse b quadrado é esse retângulo verde que eu tenho aqui. Tá ok? Tá? Então esse bzinho quadrado é, né, ó, é esse quadradinho aqui, é esse meu b quadrado. Ah, pessoal, então isso significa geometricamente o quadrado da diferença, né? Então, o quadrado da diferença nada mais é do que, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, exemplo, ok? Exemplo. Suponha x menos 1 ao quadrado. Nota que eu vou ter o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, porque o meu primeiro é o x e o meu segundo aqui é o 1, né? Mais o segundo ao quadrado, o que vai me dar x quadrado menos 2x mais 1. Um outro exemplo, né? 3a menos b ao quadrado. O que vai acontecer? Vou ficar com o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Ou seja, eu vou ficar com o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Um último exemplo, imagina 2y menos x ao quadrado. O que vai acontecer? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Notem que o segundo é só o x, né? Porque o menos ele já aparece aqui na equação, tá? Mais o quadrado do segundo. E isso vai me dar, né, 4y quadrado, que é o 2y quadrado, menos 4xy, que é essa multiplicação, mais x quadrado. Então esse é o quadrado da diferença, onde eu tenho o quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? E para finalizar nos produtos notáveis, o produto da soma pela diferença, né? Esse aqui eu vou fazer de uma forma simplesmente algébrica, que é mais simples de entender, tá? Então vamos lá, né? Se eu tenho a mais b vezes a menos b, ou seja, a soma de dois números multiplicado pela diferença deles, por isso o produto, né? Multiplicação, produto da soma pela diferença, eu vou ter, fazendo a distributiva, a vezes a quadrado. A vezes menos b, menos ab. B vezes a, mais ab. E menos b vezes mais b vezes menos b, menos b quadrado, né? Porque mais com menos dá menos. Notem que menos ab com mais ab eu posso cortar, logo a quadrado menos b quadrado. Tá? Então, pessoal, o quadrado, a soma da diferença é exatamente o que? O produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Exemplos disso, ok? Exemplos disso. Supõe, então, x mais 1 vezes x menos 1. Né? Sem fazer propriedade distributiva, eu posso fazer direto. Ó. O primeiro é o x e o segundo é o 1. Então, eu vou ficar com x quadrado, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, né? Que obviamente é x quadrado menos 1. Um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, né? Por exemplo, ó, 2x mais y vezes 2x menos y. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? Então, eu vou ficar com 4x menos y quadrado. Por que o primeiro foi parênteses e o segundo não? Né? Porque o primeiro eu tenho dois elementos, né? Então eu tenho o coeficiente, tenho a parte literal. Aqui eu só tinha a parte literal, então eu não precisei colocar os parênteses. Né? Para vocês verem como funciona, né? Imaginem vocês a seguinte equação. Ó. Por exemplo, né? Quanto dá, por exemplo, 10... Quanto dá, por exemplo, 13 vezes 7? Obviamente que é 91. Né? Mas nós também poderíamos fazer o seguinte. 13 é 10 mais 3. E 7 é 10 menos 3. Olha que interessante, né?
tem novamente o produto da diferença, da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, 100, menos o quadrado do segundo, quadrado de 3 é 9, quanto dá 100 menos 9? Dá exatamente 91. Né? Então esses foram os 3 produtos notáveis mais utilizados, né, principalmente no ensino fundamental. Tá? Então espero ter ajudado vocês e bons estudos.